Olá, meu amado irmão, minha amada irmã. É com muita alegria que eu venho diante de vocês e para pregar a palavra de Deus, para expor a palavra de Deus, que de fato Deus venha falar conosco através da sua palavra. Para isso eu te convido a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 5, versículo 19. Nós iremos ler do versículo 19 até o capítulo 6, no versículo 11. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, do versículo 19 até o versículo 11 do capítulo 6. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus: Porque como pela desobediência de um só muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, ou para que aumentasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como pelo pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, também o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Deixe-me contar para você primeiramente a história de um jovem. Eu conheci um jovem na minha adolescência que gostava muito da igreja. Ele gostava muito de frequentar os cultos, gostava muito de ouvir a equipe de louvor cantar, entoar louvores a Deus, gostava do pastor, gostava do ambiente da igreja, mas ele dizia: eu não posso servir a Deus agora. Ainda não é hora de eu servir a Deus porque eu tenho que aproveitar a minha vida da melhor forma possível. E se eu for para a igreja, esse negócio de orar, de frequentar os cultos, de ser batizado, eu vou perder toda a liberdade que eu tenho de ir para festas, de sair com meus amigos, de beber, de fumar, de ficar com quantas mulheres eu quiser, eu vou perder a minha liberdade. De fato, queridos, à luz da Escritura, nós podemos concluir que esse jovem, ele não era livre. Na verdade, ele era escravo do pecado, porque, na verdade, ele não tinha ainda experimentado a bênção da conversão em Cristo Jesus. Ele ainda não tinha passado por essa experiência genuína, salvadora, da salvação em Cristo Jesus, e ainda não passou pela conversão, por isso ele era um escravo ainda do pecado. Diante dessa palavra, queridos, nós podemos ver a partir da carta de Romanos, que é uma carta que fala a respeito da justificação em Cristo Jesus, mas não apenas da justificação, mas fala também dos resultados disso na vida daquelas pessoas que são justificadas em Cristo. E eu gostaria de pensar com vocês hoje, nesse momento, a respeito de 3 consequências diretas na vida daquelas pessoas que já passaram pela conversão. Quais são, então, as 3 consequências na vida daqueles que já experimentaram ou já passaram pela conversão? A primeira consequência na vida daquele que já passou pela conversão é a morte para o pecado. É isso que nós vemos no capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 3, quando Paulo diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Paulo mesmo diz: de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que somos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte? Queridos, aquelas pessoas que já passaram pela experiência da conversão, elas morreram para o pecado.
Isso implica, queridos, em abandonar uma vida mergulhada na prática do pecado, uma vida onde nós pecamos deliberadamente. Paulo diz, olha, nós já morremos para essa vida, não podemos continuar. O versículo 21 diz, do capítulo 5, a fim de que, como reinou o pecado pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna. Queridos, o pecado é que reinava na nossa vida, mas a partir do momento da conversão, a partir daquele momento que o Espírito Santo agiu em nossas vidas, inevitavelmente nós passamos a ter a vida eterna em Cristo Jesus, é por causa de Cristo. Mas, infelizmente, muitas pessoas não entendem a respeito da eleição, muitas pessoas não entendem a respeito da doutrina da salvação ou da perseverança dos santos. E Paulo, sabedor disso, explora esses temas doutrinários da teologia bíblica. E nós podemos, então, ver que muitas pessoas não entendem, porque muitas pessoas acham, já que eu sou eleito, já que eu sou salvo e não perco a minha salvação, já que eu creio na perseverança dos santos, que até o final Deus vai me guardar e eu jamais irei perder a minha salvação, então eu posso pecar deliberadamente, eu posso fazer o que eu quiser, eu posso aproveitar a minha vida tendo uma vida de pecado, mas, querido, isso é engano, porque Paulo diz, como nós vamos viver ainda nesta vida de pecado, se nós morremos para ela, nós já morremos para o pecado. É impossível, queridos, que aquelas pessoas que já passaram pela conversão continuem desejando ter uma vida mergulhada no pecado. É impossível porque de lá nós já viemos do mundo, fomos resgatados com Cristo. O próprio versículo 6 afirma que nós fomos batizados com Cristo na sua morte. Versículo 3 fala isso, no versículo 6 fala da morte do velho homem através da crucificação. Com Cristo foi crucificado o nosso velho homem. Certa feita o autor falou que a experiência do batismo cristão, que é um sinal e selo da nossa união com Cristo, é a cerimônia de sepultamento do velho homem. Nós não somos mais escravos do pecado, nós somos livres por meio de Jesus Cristo. Todos aqueles que já experimentaram a conversão genuína, eles estão mortos para o pecado. E isso, meu querido ouvinte, não significa que nós não iremos mais pecar. Isso não significa que foi retirada de nós a natureza pecaminosa. Não, nós continuaremos a pecar, mas não teremos mais o desejo de viver numa vida de pecado, porque agora, depois da conversão, tudo que nós queremos é agradar ao Senhor, é louvar a Deus e ter uma vida santa diante dEle. Esse é o desejo daquele que já passou pela conversão. Aquele jovem que eu falei no início, ele disse, eu quero ser livre, mas na verdade ele não era livre, ele era escravo do pecado, porque ele não conseguia abandonar aquela vida, porque de fato ele ainda não tinha experimentado a bênção da conversão em Cristo Jesus. O próprio Jesus diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E ele diz, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele também diz, olha, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aquele que já passou pela conversão, ele não tem mais o desejo de ter uma vida na prática do pecado, porque agora ele é livre em Jesus Cristo. Por isso que nós escolhemos não pecar, porque de fato Cristo nos resgatou, ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Isso nos faz querer agradá-lo, isso nos faz querer ter uma vida de santidade diante do nosso Deus. Primeira consequência, querido, é a morte para o pecado. Mas há também uma segunda consequência na vida daqueles que já passaram pela experiência da conversão, que é a novidade de vida. Nós já morremos para o pecado, é a primeira consequência. A segunda consequência é a novidade de vida. Versículo 4 diz assim, fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. O apóstolo Paulo está falando nessa passagem, meu querido, que há uma vida nova em Jesus Cristo, uma vida incomparavelmente melhor do que aquela vida que nós tínhamos anteriormente no pecado. A palavra de Deus diz que nós éramos escravos do pecado. A palavra de Deus diz em Efésios, por exemplo, que nós éramos filhos da ira, estávamos debaixo da condenação eterna. Nós estávamos mortos espiritualmente nos nossos delitos e pecados.
Nós andávamos segundo o curso deste mundo, fazendo tudo que o mundo queria que nós fizéssemos. Nós éramos controlados pelo diabo. Nós fazíamos a vontade da carne e dos pensamentos, pecávamos deliberadamente, nós éramos escravos. Essa é a situação do homem sem Cristo. Essa é a situação do homem sem ter passado pela experiência da conversão. Essa é a velha vida. Mas em Cristo, aquele que já passou pela conversão, ele pode desfrutar e gozar de uma nova vida. E o que implica essa nova vida, ou essa novidade de vida? Implica que nós somos livres do pecado, que nós já morremos para ele, livres do pecado, não no sentido de não pecarmos mais, mas não de querer viver uma vida deliberadamente no pecado. Agora nós somos filhos de Deus, porque a palavra de Deus diz em João capítulo 1, que a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Nós temos vida em Cristo. Nós não andamos mais segundo a vontade da nossa carne, ou do diabo, ou do mundo, mas nós andamos agora segundo a vontade de Deus, revelada na sua palavra, revelada na Escritura. E temos na Escritura hoje a nossa única regra de fé e prática. Nós não somos mais guiados pelo diabo ou pelas nossas próprias cobiças, mas somos guiados agora pelo Espírito Santo de Deus. Ele é quem dirige a igreja, ele é quem controla a igreja. E nós temos a alegria agora de servir a Deus. Por isso que o salmista diz no Salmo 100, no versículo 2, servir ao Senhor com alegria. De fato, a nova vida nos proporciona servir ao Senhor não como um pesar, não como algo que vai tirar a minha liberdade, não, mas com a alegria de servir ao Deus dos deuses, ao Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Esse é o nosso Pai, esse é o nosso Deus. E por fim, a nova vida nos proporciona, queridos, a certeza e a convicção da vida eterna em Cristo Jesus. Esta é a nova vida que Deus preparou para a gente. E quantas vezes, queridos, nós não gozamos dessa nova vida e continuamos a viver numa vida de pecado? Quantas vezes nós nos afastamos de Deus, nos afastamos dos caminhos do Senhor, perdemos a bênção que é ir à igreja, que é congregar, perdemos a bênção da comunhão com os nossos irmãos, perdemos a bênção de cultuar a Deus, de louvar a Deus, perdemos a bênção de ouvir da sua palavra, perdemos a bênção de viver em novidade de vida. De fato, Jesus Cristo, ao morrer, nós morremos com ele, mas quando ele ressuscitou, queridos, isso simboliza a nova vida que nós temos através de Cristo. Certa feita, um homem já idoso, já no final da sua vida, experimentou a conversão em Cristo Jesus. Foi realmente, genuinamente salvo por meio da pregação da palavra de Deus. O Espírito Santo agiu na vida dele, ele converteu. Aí certo jovem que não aproveitava a sua nova vida com Cristo, que não aproveitava, não desfrutava desses momentos que a nova vida em Cristo proporciona, chegou com esse senhor idoso e perguntou a ele, se o senhor já está no final da sua vida, mas se o senhor pudesse, tivesse condições de mudar alguma coisa na sua vida, o que o senhor mudaria? O senhor mudaria alguma coisa? Ele disse, com certeza, se eu tivesse condições de mudar, eu gostaria de ter convertido ainda na infância. E aquele jovem perguntou, por que o senhor gostaria de ter sido convertido na infância? Ele disse, porque eu teria mais tempo para desfrutar da nova vida em Jesus Cristo. Eu teria aproveitado toda a minha vida. Eu passei uma vida inteira longe de Deus. Eu passei a vida inteira fazendo coisas terríveis, na escravidão do pecado, vivendo pela vontade de Satanás, pela vontade do mundo e da minha carne. E só agora, no final da minha vida, eu tive essa experiência e eu louvo a Deus por isso. Mas como eu queria ter passado a vida inteira aproveitando da minha vida em Cristo. E aquele senhor disse para aquele jovem, aproveite enquanto você é jovem. E a melhor forma de você aproveitar a sua vida é nos pés do Senhor, é servindo ao Senhor. Foi isso que Asper Green Simonton disse quando veio ao Brasil, quando veio trazer o presbiterianismo para o Brasil e fixar aqui a igreja presbiteriana. Veio como missionário e alguns dos seus amigos falaram, você está doido, você vai para o Brasil, um país cheio de doenças endêmicas, um país terrível, você não sabe falar nem o idioma. E Simonton olhou para os seus amigos e disse que a maior loucura na vida de um homem é estar fora do centro da vontade de Deus. Essa é a nova vida, está no centro da vontade de Deus e nós devemos aproveitar essa nova vida.
Mas também uma terceira consequência na vida daqueles que já passaram pela experiência da conversão, que é a certeza da vida eterna. É isso que Paulo fala no versículo 8, quando ele diz: ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Queridos, nós somos peregrinos nessa terra. Por isso que o crente, o cristão, não deve ter medo da morte, pois ainda que nós morrêssemos, ainda que nós venhamos a morrer, nós viveremos com Cristo, porque Cristo nos garante a vida eterna. Por isso o pastor Hernandes Dias diz que nós devemos viver nessa terra com os nossos olhos fixos no céu. Esta deve ser a nossa maior expectativa, queridos, partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Sabemos que hoje passamos por muitas coisas, por muitos sofrimentos, muitas dificuldades, por muitas injustiças, vivemos numa sociedade depravada e corrupta, mas um dia Apocalipse fala que nós estaremos na Nova Jerusalém, porque a palavra de Deus diz e nos promete novo céu e nova terra. Naquele lugar não haverá dor, não haverá pranto, não haverá luto, porque o próprio Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima e estaremos para sempre com o Senhor. E essa deve ser a nossa maior expectativa. Nós podemos ter a certeza da vida eterna, queridos. Nós já morremos para o pecado. Nós temos uma nova vida em Cristo Jesus. E nós caminhamos com a certeza e a convicção da vida eterna. Estaremos para sempre com o Senhor. E para concluir, o versículo 11 diz: assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Queridos, aquelas pessoas que já passaram pela conversão, elas devem olhar para a sua própria vida e ter a consciência e a certeza de que elas já morreram para o pecado e que elas agora vivem em Cristo e para Jesus Cristo. Do versículo 12 ao versículo 14, Paulo então faz a aplicação dessa mensagem, faz a aplicação do texto e fala: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Aí ele fala no versículo 13: nem ofereçais cada um os membros do seu corpo para o pecado, mas diz também que nós devemos oferecer os nossos membros, as nossas vidas a Deus e ser instrumentos de justiça em suas mãos. Então, queridos, de forma prática, como nós podemos aplicar essa palavra? Deus já falou aos nossos corações nesse momento. Como nós podemos aproveitar isso e aplicar no nosso dia a dia? Em primeiro lugar, abandone uma vida de pecado. Se você tem vivido longe dos caminhos do Senhor, já passou pela conversão, que você possa hoje abandonar essa vida de pecado, porque não é essa vida que Deus tem para você. Em segundo lugar, se ofereça a Deus, ofereça a sua vida como oferta agradável ao Senhor. Em terceiro lugar, seja um instrumento nas mãos de Deus. Deus quer te usar, meu querido. Deus quer fazer grandes coisas através da sua vida e na sua vida. Então aproveite esses momentos para servir ao Senhor. E se por acaso você que me escuta, você ainda não passou pela gloriosa experiência da conversão, se o Espírito Santo está tocando na sua vida, nesse momento que você possa entregar sua vida ao Senhor. Fale: Deus, salva a minha vida, Senhor, eu estou aqui, eu quero te servir, que de fato você possa reconhecer Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador da tua vida. E se você já passou pela gloriosa experiência da conversão, queridos, mas está longe de Deus, que você possa se aproximar de Deus a partir de agora. Tenha e goze dessa vida, dessa nova vida proporcionada em Cristo Jesus, nosso Senhor. E se você tem experimentado e tem gozado dessa nova vida, continue buscando ao Senhor, porque coisas maiores Deus tem para fazer na sua vida e através de sua vida. Que Deus possa te abençoar através dessa palavra. Eu louvo a Deus pelo privilégio de poder compartilhar dessa palavra que falou ao meu coração, e eu tenho certeza que falou ao seu coração também. Esperamos em breve ter mais oportunidades como essa de falar do amor de Deus e da sua palavra. Muito obrigado. Amém.